Uma das devoções mais populares do povo cristão nasceu em torno de um apóstolo sobre o qual os evangelhos dizem muito pouco. Seu nome é Judas Tadeu. Não o Iscariotes, não o traidor, mas um dos 12 escolhidos por Jesus. Um discípulo quase escondido nas páginas bíblicas, mas profundamente presente na memória da igreja. Ao longo dos séculos, muitos passaram a chamá-lo nas horas difíceis. Mas antes da devoção popular, antes das imagens com machadinha e livro, antes do título de santo das causas impossíveis, houve um homem chamado por Cristo para caminhar com ele. A história de Judas Tadeu precisa ser contada com cuidado. Há coisas seguras no Novo Testamento. Há memórias preservadas pela tradição. Há relatos antigos, belos e fortes, mas que não podem ser tratados como se fossem documentos históricos absolutos. Neste documentário, vamos seguir esse caminho. Primeiro, o que a Bíblia diz. Depois, o que a tradição cristã preservou. E por fim, o que a vida desse apóstolo ainda ensina a quem busca esperança quando tudo parece impossível. O primeiro cuidado é simples e necessário. Judas Tadeu não deve ser confundido com Judas Iscariotes. O próprio Evangelho de João faz essa distinção quando diz: Judas, não o Iscariotes. A memória cristã conservou essa diferença para impedir que o nome do apóstolo fiel fosse confundido com o nome do traidor. Nos Evangelhos de Mateus e Marcos, ele aparece como Tadeu. Em Lucas e nos Atos dos Apóstolos, aparece como Judas de Tiago. Em algumas tradições textuais, também surge o nome Lebeu. Por isso, muitos autores antigos o trataram como o apóstolo dos 3 nomes. O nome Judas vem de Judá, ligado ao louvor e à ação de graças. Tadeu e Lebeu foram interpretados por tradições antigas como nomes ligados ao coração, à generosidade, à confissão da fé e à firmeza interior. Essas interpretações são devocionais e simbólicas, mas ajudam a perceber como a igreja leu sua memória. Essa multiplicidade de nomes revela algo importante. Judas Tadeu é uma figura discreta, mas não irrelevante. Seu silêncio não significa ausência. Seu nome aparece pouco, mas aparece dentro do grupo mais íntimo daqueles que Jesus escolheu para estar com ele e para serem enviados. Quando buscamos a origem de Judas Tadeu, entramos em terreno difícil. O Novo Testamento não oferece uma biografia detalhada. A expressão Judas de Tiago pode indicar filho de Tiago, como entendem muitos intérpretes, ou irmão de Tiago, como aparece em algumas tradições. Alguns textos tradicionais o aproximam de Tiago Menor, de Alfeu e de Maria Cleófas. Outros autores discutem se Judas Tadeu poderia estar ligado à família de Jesus, ou às tradições sobre os irmãos do Senhor. Aqui é preciso prudência, proximidade familiar, parentesco e identificação apostólica. Nem sempre são apresentados da mesma forma nas fontes. A orientação fundamental é esta: não devemos preencher o silêncio bíblico com certezas que a própria Bíblia não dá. Podemos apresentar hipóteses, tradições e memórias, mas cada uma deve aparecer no lugar certo. Por isso, Judas Tadeu é um personagem ideal para ensinar uma virtude rara: a humildade diante das fontes. Nem tudo que gostaríamos de saber foi preservado. Mas o que foi preservado é suficiente para reconhecer nele um verdadeiro apóstolo de Cristo. Antes de qualquer tradição posterior, Judas Tadeu pertence ao grupo dos 12. Isso é decisivo. Ser contado entre os 12 significa ter sido chamado por Jesus para acompanhá-lo, ouvir sua palavra, ver seus sinais e participar da missão que daria origem à igreja. Os evangelhos não narram uma cena particular de seu chamado. Não sabemos se veio de uma aldeia de pescadores, de uma família agrícola ou de outro ambiente galileu. Mas sabemos que entrou na escola de Jesus, onde a fé não era teoria, mas convivência, escuta e seguimento. Sua descrição não diminui sua importância.
Muitos discípulos não aparecem em grandes discursos, mas foram colunas silenciosas da primeira comunidade. Judas Tadeu representa esse tipo de fidelidade. A fidelidade que permanece mesmo quando não recebe destaque. E é justamente no momento mais íntimo da vida de Jesus com seus discípulos que Judas Tadeu fala. Sua pergunta surge na última ceia, quando o Senhor prepara os seus para a paixão, para a ausência visível e para uma presença nova. No Evangelho de João, Judas Tadeu pergunta: Senhor, por que vais manifestar-te a nós e não ao mundo? A pergunta nasce de uma incompreensão sincera. Ele ainda pensa na manifestação de Jesus como algo visível, público, talvez triunfal. Judas Tadeu não pergunta por curiosidade vazia. Ele quer compreender o alcance do reino. Se Jesus é o Messias, por que sua manifestação não se impõe imediatamente a todos? Por que essa revelação passa pelo pequeno grupo dos discípulos? A resposta de Jesus muda o eixo da pergunta. A manifestação de Cristo não começa pelo espetáculo, mas pelo amor. Quem ama o Senhor guarda sua palavra. E quem guarda sua palavra torna-se morada de Deus. Esse diálogo é a chave espiritual da vida de Judas Tadeu. O apóstolo que perguntou sobre a manifestação ao mundo descobriria que Cristo se manifesta por meio de discípulos que amam, guardam a palavra e se deixam enviar. Depois da paixão e da ressurreição, os discípulos não permaneceram apenas como memória de um passado sagrado. Eles se tornaram testemunhas. No Pentecostes, a promessa de Cristo se transforma em envio. A igreja nasce para anunciar. A tradição cristã vê Judas Tadeu entre aqueles que partiram para além das fronteiras conhecidas. A missão dos apóstolos rompeu o medo, atravessou estradas, mares, desertos e impérios. O Evangelho deixou Jerusalém e caminhou para os confins da terra. Aqui entram os mapas, não como prova absoluta de cada tradição, mas como auxílio para compreender a grandeza geográfica da missão. Palestina, Síria, Mesopotâmia, Armênia, Pérsia e Arábia formavam um mundo de povos, línguas, estradas e riscos. Judas Tadeu passa, então, da pergunta no cenáculo à resposta vivida nas estradas. Ele não compreenderia Cristo apenas por reflexão, mas por missão. Aquele que pergunta ao Mestre torna-se enviado para manifestar o Mestre. A tradição dá atenção especial à ligação de Judas Tadeu com a Armênia e com a Mesopotâmia setentrional. A Armênia conservou com força a memória de uma evangelização antiga associada a Tadeu e Bartolomeu. As fontes lembram que essas tradições são preciosas para o coração cristão armênio, embora difíceis de confirmar em todos os detalhes. Essa é a postura correta: reconhecer o valor da memória, sem transformar cada elemento em certeza histórica. Outra tradição marcante situa Judas Tadeu em Edessa, cidade da Mesopotâmia setentrional, ligada ao rei Abigar. Segundo relatos siríacos e hagiográficos, Abigar teria ouvido falar de Jesus e recebido depois um discípulo enviado em seu nome. Nessa narrativa, Tadeu anuncia Cristo, cura em nome do Senhor, e recusa recompensas. O centro do relato não é o espetáculo, mas a missão. A palavra de Deus é pregada, a fé é acolhida, e a cidade se abre ao Evangelho. A Mesopotâmia, região entre os rios Tigre e Eufrates, ocupa lugar decisivo na imaginação bíblica e na história antiga. Segundo as tradições recolhidas, Judas Tadeu teria passado por regiões ligadas a esse grande corredor de povos e culturas. Algumas tradições antigas falam de Mesopotâmia e Ponto. Outros relatos acrescentam Síria, Arábia, Assíria, Fenícia e Pérsia. A leitura prudente dessas fontes indica que estamos diante de tradições de missão oriental, com graus diferentes de segurança. A presença de Tadeu na Pérsia aparece associada, em várias narrativas, ao apóstolo Simão.
Ali os dois teriam enfrentado ambientes hostis, lideranças religiosas locais e autoridades contrárias à fé cristã. O ponto mais importante não é reconstruir uma rota perfeita, impossível com os dados disponíveis. O essencial é perceber como a memória cristã guardou a imagem de Judas Tadeu como apóstolo que saiu de sua terra para anunciar Cristo a povos distantes. A tradição cristã também associa Judas Tadeu à breve Epístola de Judas, um dos últimos escritos do Novo Testamento. A carta se apresenta em nome de Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Com prudência, o documentário deve dizer que a atribuição é tradicional e discutida. Mas o conteúdo da carta combina profundamente com a memória de um apóstolo vigilante. Ela exorta os cristãos a combater pela fé transmitida aos santos. A carta denuncia falsos mestres, adverte contra a corrupção da doutrina e chama os fiéis à perseverança. Não é uma fé agressiva, mas uma fé guardada com seriedade, porque o evangelho recebido não pertence ao capricho humano. No final, a epístola conduz tudo à glória de Deus. A vida de Judas Tadeu, lida à luz dessa carta, torna-se um chamado para permanecer firme quando a fé é pressionada, confundida ou ridicularizada. Quando chegamos à morte de Judas Tadeu, as fontes não são unânimes. Há relatos que falam da Pérsia, da Armênia, da Síria ou de regiões próximas. Há tradições sobre machado, lança, clavas ou decapitação. Por isso, a prudência é indispensável. O núcleo comum é mais importante que o detalhe externo. A tradição recorda Judas Tadeu como alguém que permaneceu fiel a Cristo diante da oposição. Seu martírio, ainda que narrado de modos diferentes, expressa uma vida entregue ao Evangelho. A iconografia cristã costuma representá-lo com um livro, símbolo da palavra anunciada, e com uma machadinha, ligada à tradição de seu martírio. Esses sinais não devem alimentar violência, mas recordar que a palavra vale mais que a própria segurança. Segundo a memória ocidental, suas relíquias passaram a ser veneradas em Roma, associadas também à memória de São Simão. Mais uma vez, o documentário deve apresentar isso como tradição venerável, não como dado verificável em todos os seus detalhes. Com o tempo, São Judas Tadeu tornou-se muito invocado nas causas difíceis e desesperadas. Essa devoção ganhou força especialmente na Europa moderna, e chegou ao Brasil com grande popularidade. Mas sua força não está em substituir Cristo, está em apontar para Cristo. A devoção cristã nunca é magia. Não é negociação com o céu. É comunhão. Quando a igreja recorda seus santos, recorda homens e mulheres que viveram a fé antes de nós e que nos ensinam a confiar em Deus. Judas Tadeu tornou-se sinal de esperança justamente porque sua própria vida parece nascer do silêncio. Um apóstolo pouco conhecido, quase escondido, mas escolhido, enviado e lembrado. Deus também age no que parece pequeno. Por isso, as causas impossíveis não são convite ao desespero, mas à confiança. A pergunta de Judas no cenáculo continua viva. Como Cristo se manifesta? Ele se manifesta no coração que ama, guarda a palavra e persevera. Judas Tadeu nos ensina que nem todo apóstolo precisa ocupar o centro da cena para ser essencial. Alguns aparecem pouco, falam pouco, deixam poucos rastros, mas carregam uma fidelidade capaz de atravessar séculos. Ele perguntou por que Jesus se manifestaria aos discípulos e não ao mundo. A resposta de Cristo mostrou que a manifestação começa no amor obediente. E a tradição viu nesse apóstolo alguém que levou esse amor a terras distantes. Entre Bíblia, tradição e memória, permanece uma verdade espiritual. Judas Tadeu não é o apóstolo do desespero, mas da esperança. Não porque resolve tudo por si mesmo, mas porque aponta para o Cristo que faz morada em quem ama a sua palavra.
Se você conhecia São Judas Tadeu apenas pela devoção, escreva nos comentários. Eu conhecia pela devoção. Se hoje você descobriu algo novo sobre sua vida, escreva: eu descobri o apóstolo. E se este conteúdo ajudou você, deixe seu like e inscreva-se no canal, porque esta série está reconstruindo a história dos apóstolos, um por um, com Bíblia, tradição e prudência. E no próximo episódio da série Os Apóstolos de Jesus, vamos caminhar com João, o discípulo amado, testemunha da cruz, da ressurreição e da profundidade do amor de Cristo. Depois de Judas Tadeu, o apóstolo da esperança nas causas difíceis, seguiremos com aquele que reclinou a cabeça no peito do Mestre e aprendeu que Deus é amor. Inscreva-se no canal e acompanhe o próximo documentário.